Neste segmento, descreveremos a utilização de perfis de armazenamento. Os perfis de armazenamento permitem criar data stores que fornecem vários níveis de serviço. Você pode classificar os dados com base em níveis de serviço definidos pelo sistema ou pelo usuário. Por exemplo, é possível criar armazenamento hierárquico com armazenamento Gold, Silver e Bronze. O armazenamento Gold é o armazenamento de mais alto nível, mais rápido e, normalmente, mais caro. O armazenamento Bronze pode ser a opção de armazenamento mais barata e mais lenta. Com o Profile Driving Storage, é possível provisionar máquinas virtuais e assegurar que seus arquivos sejam posicionados no armazenamento correto. Explicaremos o que isso significa em seguida. Além disso, depois que suas máquinas virtuais, VMs, Virtual Machines, estiverem em funcionamento, você poderá facilmente verificar a conformidade, garantindo que as máquinas virtuais utilizem o tipo de armazenamento correto. Como mencionamos, é possível definir recursos de armazenamento com base em recursos definidos pelo sistema ou pelo usuário. Nesta demonstração, exploraremos os recursos definidos pelo usuário. Os recursos definidos pelo sistema são fornecidos quando um array de armazenamento com VASA é usado. O Profile Driven Storage é usado juntamente com perfis de armazenamento de máquina virtual. Os perfis de armazenamento contêm um ou mais recursos de armazenamento. Descreveremos isso em nossa demonstração. Ao criar perfis de armazenamento, você pode associá-los com uma ou possivelmente várias VMs. Em seguida, é bastante simples verificar se as máquinas virtuais estão usando o armazenamento adequado. Os perfis de armazenamento facilmente identificam máquinas virtuais não compatíveis com suas políticas de armazenamento. Nesta demonstração, definiremos e usaremos perfis de armazenamento. Começaremos acessando a tela Home para visualizar a página inicial. Na seção Management, clicaremos no ícone VM Storage Profiles para exibir os perfis de armazenamento de VMs. Há diversas maneiras de continuar a partir daqui. Uma das maneiras é clicar no botão Enable Virtual Machine Storage Profiles para ativar os perfis de armazenamento de máquinas virtuais. Vamos ativar os perfis de armazenamento. Em seguida, vamos criar recursos de armazenamento. Já mencionamos a criação de recursos de armazenamento como os armazenamentos Gold, Silver e Bronze. Usaremos um exemplo ligeiramente diferente para ilustrar outra maneira de usar esses recursos de armazenamento. Vamos acessar o botão Manage Storage Capabilities para gerenciar os recursos de armazenamento. Criaremos todos os recursos de armazenamento definidos pelo usuário que forem necessários. Vamos supor que precisamos de 2 em nosso exemplo, portanto, vamos clicar em Add para adicionar. O primeiro recurso de armazenamento que adicionaremos é o armazenamento replicado. Vamos fornecer uma descrição. Este recurso de armazenamento destina-se a data stores replicados para o nosso site de DR. Em seguida, adicionaremos outro recurso de armazenamento. Desta vez, vamos denominá-lo armazenamento não replicado. Adicionaremos uma descrição detalhando que os data stores não são replicados para nosso site de DR. Agora, temos 2 recursos de armazenamento, um para armazenamento replicado e um para armazenamento não replicado. A próxima etapa é criar um perfil de armazenamento de máquina virtual. Vamos clicar no botão Create VM Storage Profile para criar um perfil de armazenamento de VM. Novamente, criaremos 2. O primeiro será denominado VMs críticas. Essas VMs são as mais importantes para a nossa organização. Essas são as VMs que devem ser replicadas para o site de DR.
Normalmente incluiríamos uma descrição aqui, mas para acelerar nossa demonstração, não faremos isso. Temos agora um perfil de armazenamento de VM sendo criado para nossas VMs críticas. Essas VMs críticas precisam ser replicadas. Vamos associar o perfil de armazenamento das VMs críticas ao recurso de armazenamento replicado. Uma tela de resumo será exibida. Clicamos em Finish para concluir e agora temos um de nossos perfis de armazenamento de VMs. Vamos agora criar rapidamente o outro. Vamos denominar o segundo perfil de VMs não críticas. Novamente, para acelerar o processo, não informaremos uma descrição. Nossas VMs não críticas não são replicadas. Novamente, estamos fazendo uma associação entre um perfil de armazenamento de VMs e um recurso de armazenamento. Novamente, temos uma tela de resumo. Um pouco depois, temos um par de perfis de armazenamento de VMs, juntamente com o par de recursos de armazenamento que criamos anteriormente. Para utilizá-los, acessamos a tela Home para exibir a página inicial e depois a visualização de data stores e clusters de data stores. Atribuiremos características especiais a cada um dos data stores. Começaremos com o data store A. Vamos optar por atribuir um recurso de data store definido pelo usuário. Para nosso exemplo, vamos definir o data store A como um de nossos data stores replicados. Para fazer isso, escolhemos Armazenamento replicado em nossa lista de recursos de armazenamento e clicamos em OK. Fazemos o mesmo com o data store B, que também será um data store replicado. Por isso, escolhemos novamente a atribuição de um recurso de armazenamento definido pelo usuário. Esse é o nosso armazenamento replicado. Vamos criar mais um data store. Poderíamos fazer isso com todos os data stores ou com parte deles. Faremos isso com o data store A, data store B e o data store compartilhado, sendo que este último será especificado como armazenamento não replicado. Agora, temos recursos de armazenamentos associados com os próprios data stores. Vamos ver o que eles podem fazer. Vamos alternar as visualizações e voltar para a visualização VMs e Templates para exibir as VMs e Templates. Para criar uma nova máquina virtual, clicamos com o botão direito e selecionamos New Virtual Machine para criar uma nova máquina virtual. Poderemos aproveitar esses perfis de armazenamento. Criamos uma máquina virtual típica. Já temos uma máquina virtual denominada Nova Máquina Virtual. Portanto, vamos denominar esta como Outra Máquina Virtual. Especificaremos que essa máquina virtual deve ser executada em nosso cluster, especificamente no host 1. É aqui que veremos os perfis de armazenamento em ação. Neste momento, essa máquina virtual não tem nenhum perfil de armazenamento associado a ela. Mas, se esta é uma das máquinas virtuais críticas em nossa infraestrutura, podemos escolher aquele perfil de armazenamento de VM. Especificaremos esta máquina virtual como crítica. Observem o que acontece com a interface. No momento, temos apenas uma lista de 4 data stores. Mas, quando eu especifico esta VM como crítica, o mecanismo de perfil de armazenamento me ajuda, exibindo claramente quais data stores são adequados ou corretos para esta máquina virtual e quais não são. Podemos escolher entre 2 data stores compatíveis, A ou B, e termos nossas VMs compatíveis com nossas políticas de armazenamento. Para demonstrar a capacidade dos perfis de armazenamento para detectar máquinas virtuais com configuração indevida, vamos escolher intencionalmente o tipo errado de armazenamento. Vamos escolher armazenamento compartilhado. Repetindo, esse não é o tipo correto de armazenamento para uma VM crítica. Continuaremos a criar essa máquina virtual.
Observem que o mecanismo de perfis de armazenamento em si não executa a replicação. É apenas uma característica do próprio array de armazenamento subjacente. Observamos que a capacidade de disco desse disco é maior do que a que temos. Vamos retornar e corrigir isso. Não queremos um disco virtual de 40 GB. Como não vamos usar esta máquina virtual, selecionamos um disco de 1 GB. Observem que a máquina virtual que estamos criando tem arquivos posicionados no tipo incorreto de armazenamento, mas prosseguiremos para que o sistema nos avise sobre esse erro. Exploramos a nova máquina virtual que foi intitulada Outra Máquina Virtual. Se olharmos a guia Summary para ver o resumo, perceberemos imediatamente que há um problema de conformidade. Os arquivos desta máquina virtual não estão armazenados no tipo de armazenamento correto. Esta VM é crítica, como mostrado. Porém, vemos que o armazenamento utilizado não está correto. Vemos claramente que o local de armazenamento da VM está na seção de armazenamento e, novamente, que esse armazenamento de VM não está em conformidade. Para demonstrar como corrigir isso, lançamos uma migração de Storage vMotion que também está vinculada ao recurso de perfis de armazenamento. Se optarmos por migrar uma máquina virtual e alterar seu Data Store, será invocada uma migração do Storage vMotion. Quando executamos uma migração do Storage vMotion, temos o recurso de alterar a formatação do disco de provisionamento completo para simplificado ou vice-versa. Vamos deixar o formato do disco inalterado. Temos também a capacidade de alterar o perfil de armazenamento da máquina virtual, que no momento está definido como VMs críticas. Podemos alterá-lo. Novamente, supondo que temos o perfil de armazenamento de VM correto associado a essa máquina virtual, devemos manter a configuração. Observem que os perfis de armazenamento deixam claro que a escolha correta para esta VM crítica é o Data Store A ou o Data Store B. Para corrigir o problema de conformidade, escolheremos o Data Store B. Como alternativa, podemos escolher o Data Store A. Clicamos em Next para prosseguir. Clique em Finish para concluir. E o Storage vMotion migra essa máquina virtual do Data Store incorreto para o Data Store correto. Após a conclusão do Storage vMotion, atualizamos e observamos que aquela máquina virtual agora está em conformidade com as políticas de armazenamento. A qualquer momento, se quisermos confirmar se uma máquina virtual está em conformidade com sua política de armazenamento, podemos sempre clicar com o botão direito do mouse na máquina virtual e selecionar VM Storage Profile para exibir o perfil do armazenamento da VM. Manage Profile deve ser acessado para gerenciar perfis se decidirmos que esta VM não é crítica e deveria ter outro perfil de armazenamento de VM como não crítica. Mas, para verificar a conformidade, selecionamos VM Storage Profile e Check Profiles Compliance. E, novamente, vemos os resultados na guia Summary da máquina virtual. Como demonstrado anteriormente, já corrigimos esse problema. E a VM agora está em conformidade com o perfil de armazenamento. Com isso, concluímos nossa demonstração. Agora que você concluiu este vídeo educativo, continue a assistir toda a série de 13 vídeos educativos do vSphere. Ao concluir a série de vídeos educativos, aprofunde o seu conhecimento com os seguintes cursos com instrutor: vSphere, Install, Configure, Manage, vSphere Fast Track. Para encontrar esses cursos com instrutor, visite vmware.com/education, selecione a opção Find a Class e pesquise por vSphere Install, Configure, Manage, vSphere Fast Track. Como alternativa, para obter informações gerais sobre o treinamento da VMware para ajudar na implantação de produtos VMware, também é possível navegar no catálogo de cursos por curso, por produto VMware ou por função de trabalho, o que facilita a identificação da lista de cursos recomendados. Além disso,
No canto inferior direito, você poderá ver os principais cursos cobrados e gratuitos disponíveis. Você também pode enviar suas perguntas por e-mail para emeiaeducation@vmware.com e nossos consultores de treinamento entrarão em contato com você em breve. Para saber mais sobre a certificação da VMware, visite www.vmware.com/certification.